Boa noite, irmãos. 7h30, horário que nós estaríamos reunidos aqui na nossa casa de oração, para oração e também para o estudo bíblico. E, felizmente, por causa da situação que nós estamos vivendo no nosso país, em respeito, às pessoas mais idosas e aqueles que porventura teriam algum problema mais grave se contraíssem o vírus, o coronavírus. Então foi comunicado que hoje, a partir de hoje, nós não teremos reuniões aqui, todos juntos, até o momento em que pudermos nos reunir novamente, até que esse tempo de epidemia passar. Nós cremos que o nosso Deus há de nos abençoar, de nos ajudar, abençoar o nosso país, também os nossos governantes, para que possamos passar por essa crise da melhor maneira possível. Bom, é uma situação nova para mim, creio que para todos nós, fazermos uma reunião dessa maneira, mas eu creio que será proveitoso à medida que nós colocarmos o nosso coração na reunião do povo de Deus, onde quer que nós estejamos, para que o Senhor mesmo seja honrado e glorificado no nosso meio. Então eu agradeço a presença de todos que estão assistindo, que tiraram esse tempo, os irmãos aqui da igreja do Beija-Flor, irmãos de outras igrejas, de outros lugares, que Deus possa abençoar esse tempo na presença do Senhor. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo então assim a direção do nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, somos gratos a Ti, bendizemos ao Senhor, reconhecendo, ó Pai, que o Senhor domina sobre todas as coisas. O Senhor sustenta todas as coisas pela Tua mão, e nada foge, ó Pai, ao Teu controle, à Tua vontade, à Tua permissão. Te louvamos, ó Deus, porque em todas as coisas somos ensinados a dar graças ao Senhor. E também por esse tempo de dúvida, de aflição, nós damos graças a Ti. E pedimos que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, para lidar com toda esta situação, este momento novo, ó Pai, que nós vivemos. Que o Senhor permita, ó Pai, entre nós, crescimento, desenvolvimento, que o Senhor nos ajude a ser a luz que devemos ser, que o Senhor nos ajude a ser o sal que devemos ser, que o Senhor fortaleça os nossos corações, fortaleça a nossa fé, a nossa confiança em Ti, ó Deus, que nós sejamos bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Ajuda-nos, ó Pai, a agir em amor, com discernimento, mas com muita confiança, sabendo que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso amparo. Lembramos, ó Deus, desta igreja local, cada irmão, cada irmã, lembramos dos irmãos idosos, pedimos, ó Pai, sobre cada um deles a Tua bênção, os irmãos que fazem parte do grupo de risco, ó Pai, que tem uma fraqueza maior com relação a essa situação, que o Senhor possa guardá-los, preservá-los, abençoá-los, ó Deus, nesses dias, e que nada de mal, ó Pai, venha a acontecer no meio do Teu povo. Mas também, ó Pai, dá-nos a paz e a tranquilidade para saber suportar, se o Senhor permitir entre nós alguma coisa mais grave. Que nós tenhamos os nossos pés firmes em Cristo, Ele é a nossa rocha, a nossa segurança. Abençoe, Senhor, a nossa reunião nesta noite. Abençoe a Tua palavra, que há de ser lida e explicada. Consola, fortalece, anima os nossos corações, para que possamos suportar as próximas semanas ou meses que virão,
crendo, ó Pai, em Ti, crendo na Tua palavra e sendo de fato bênção neste mundo. Essa é a oração que fazemos no nome maravilhoso, nome sem igual do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos ler hoje à noite Mateus. Não vamos ter um tempo de oração agora, como de costume, antes da reunião, mas convido os irmãos a tirar um tempo depois para orar, para interceder, para suplicar ao Senhor e dar graças a Deus por tudo aquilo que o Senhor é para nós e aquilo que Ele tem feito, né? Bendizendo ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem dado e bendizendo ao Senhor por aquilo que Ele é, pela sua grandeza, pela sua majestade, pela sua glória. Nós vamos ler hoje à noite em Mateus capítulo 16, Evangelho de Mateus e o capítulo 16. Nós vamos ler apenas o versículo 18. Vocês podem abrir as suas Bíblias aí, em casa, Mateus, capítulo 16 e verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Somente esse versículo, por enquanto, que Deus e explicada nesta noite. Nós conhecemos bem o contexto. A partir do versículo 13, né, o Senhor Jesus está ali com seus discípulos e ele questiona os seus discípulos, né, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Versículo 13. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, Jeremias, alguns dos profetas. Então o Senhor continua: mas vós, contudo, quem dizeis que eu sou? E então Simão Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o Senhor Jesus, a respeito desta afirmação, diz no versículo 17: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E então vem o versículo 18, que nós queremos considerar hoje: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Algumas pessoas estão dizendo: as igrejas estão fechando as suas portas. E, na verdade, irmãos, nós temos um fundamento firme e seguro. As casas de oração, o local de reunião, por uma questão de bom senso, de saúde pública, de segurança, de amor ao próximo, estão sendo fechados, é verdade. Mas a igreja do Senhor não está fechando as suas portas. Nós podemos e devemos usar todos os meios que nós temos agora para ter comunhão, para difundir o Evangelho, para buscar a Deus. Na contramão de um mundo desesperado e desamparado, como nós já consideramos domingo, nós podemos mostrar a firmeza e o amparo daqueles que estão firmados num firme fundamento, acolhendo, acudindo, socorrendo e fazendo a nossa parte para que as coisas não fiquem pior. Então, certamente é com prudência que as lideranças das igrejas têm tomado essa decisão
de não reunir os irmãos num lugar físico, mas ter esse tempo de comunhão, mesmo que cada um temos essa condição, essa tecnologia nos nossos dias. Então, diante dessa afirmação de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A nossa firmeza está em Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. E o Senhor diz: sobre esta pedra, sobre esta confissão, edificarei a minha igreja. O Senhor Jesus está dizendo, é sobre Deus mesmo, é sobre Emanuel, o Filho de Deus, é sobre o próprio Deus que a igreja está edificada, e as portas do inferno, as portas do Hades, os poderes da morte, todas as forças opostas a Cristo não prevalecerão contra ela. Nós temos vivido um tempo diferente, novo para nós, nesse tempo de epidemia, de pandemia, mas a igreja não se cala e não se fecha. A igreja se une e se fortalece. Justamente porque nós podemos voltar os nossos pensamentos e pensar em quem nós confiamos, em quem nós pensamos. Lembrando que nenhuma condenação, as portas do inferno não prevalecerão, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, conforme Romanos 8:1. Nenhuma sentença condenatória, nenhum perigo de lago de fogo, de separação eterna de Deus. Estamos seguros, ainda que as enfermidades, as aflições, os acontecimentos venham a nos atingir de maneira que tragam sofrimento, dor, perda, separação, mas aqueles que estão em Cristo não hão de provar nenhuma condenação. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Que esta certeza nos anime, conforte os nossos corações, nos fortaleça. Este firme fundamento da igreja, Cristo Jesus, o próprio Deus, Emanuel, Deus conosco, ele é descrito lá em Efésios 1 desta maneira: aquele que está acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Cristo está acima de todo o principado, de todo aquele que se acha em primeiro lugar, de todo o reinado, de toda dignidade de príncipe. Ele está acima de toda potestade, de todo poder, de toda influência, de qualquer tipo de privilégio, de todo o poder de governar, de reger. Cristo está acima de todo o principado, de toda a potestade, de todo o poder, de toda a força, de toda a habilidade, de todo o domínio, de todo o senhorio, de toda a autoridade e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Os governos do mundo, todas as hostes infernais, qualquer tipo de enfermidade, todas as epidemias ou pandemias não são capazes, não são suficientes para derrubar, para destruir a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo está firmada nessa rocha,
nesta pessoa bendita e maravilhosa, nesta pessoa divina, o próprio Senhor Jesus Cristo. E assim nós podemos lembrar que nada pode nos afastar ou nada pode nos separar deste amor, deste Salvador poderoso. Ele diz: eu sou o bom pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, ninguém as pode arrebatar das minhas mãos. Estamos seguros nas mãos de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, abra a sua Bíblia. Romanos 8. Romanos 8, 38 diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta firmeza não depende dos materiais da construção, mas depende do fundamento. O fundamento é firme e seguro. Nós somos fracos, né? Nós somos falhos, somos inconstantes. Mas a igreja é edificada num firme fundamento. E nem a morte, com todo o seu terror, nem a vida com todos os seus encantos, com todas as suas luzes e cores e brilhos, nem os anjos e principados sobrenaturais em poder, em conhecimento, não é? Mais poderosos do que nós, nem coisas do presente que nos oprimem, que nos assustam muitas vezes, nem coisas do futuro, coisas que nos deixam ansiosos, coisas imprevisíveis, que fogem do nosso domínio, nem poderes, sejam homens maus, sejam demônios, qualquer tipo de influência, com os demônios com as suas setas inflamadas, nem altura, nem profundidade, não há distância, nem qualquer outra criatura, ou qualquer outra coisa na criação, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo está acima de tudo. Cristo está acima de todos. Meus irmãos, nós estamos bem seguros nas mãos de Cristo. E ainda que nós não podemos nos reunir, e eu não posso ver os rostos de vocês, que essa realidade, que essa certeza, que essa convicção nos ajude a não nos distanciar, que não nos acomodemos com essa situação. Agora em casa, recolhido, eu vou pensar em mim, eu vou pensar nos meus, eu vou pensar nas minhas. Não. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para cuidar do outro, para pensar naquilo que é do outro, para amar, para levar o Evangelho. Lembre que o fundamento em qual estamos é firme. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. O hino 392 que nós gostamos de cantar: que bendita segurança Deus ao crente em Cristo dá, quando diz que sua vida escondida nele está. Escondida a nossa vida com Jesus em Deus está. Ó, que firme segurança Deus, o nosso Deus, nos dá. Escondidos no segredo da presença do Senhor, escondidos nele mesmo, o supremo Deus de amor. Escondidos, guardados estamos em Cristo Jesus. Isto é uma segurança inabalável para todos nós. Há
debaixo de nós um firme fundamento. E falo com muito respeito. Nós, pela graça de Deus, temos construído a nossa casa num firme fundamento. Cavamos fundo, encontramos a rocha, estabelecemos a rocha como fundamento. E precisamos continuar sendo como aqueles que ouvem a palavra e atentam e obedecem e se submetem. Precisamos continuar como aqueles que confiam, como aqueles que têm esperança. Meus irmãos, se tudo que o mundo pode ver de Cristo é aquilo que eles veem em nós, o que o mundo está vendo? Se tudo que o mundo pode conhecer de Cristo é aquilo que ele vê em mim, se tudo que os meus vizinhos podem conhecer de Cristo é aquilo que eles veem em mim, ser semelhante a Jesus Cristo através do meu viver é tudo quanto a Deus eu peço. Como Cristo eu quero ser. E eu me pergunto, o que eles estão vendo? Uma igreja desamparada? Não. Uma igreja que confia no seu Senhor. Diante de tudo aquilo que temos sido orientados a fazer pelos órgãos de saúde, por aqueles que têm alguma responsabilidade e conhecimento nessa área e que nós devemos acatar com muita sabedoria, com bom senso, para que não sejamos nós aqueles que vão difundir com mais velocidade este mal, este vírus. De todas estas coisas, de todas estas medidas, o álcool gel e tudo mais, medidas que estão sendo primeiro aconselhadas, para que a sociedade tome em prevenção contra este vírus. Eu quero acrescentar algumas medidas, lembrar algumas medidas que nós, como crentes, como aqueles que têm os seus pés firmados na rocha, nós que fomos tirados de um charco de lodo e os nossos pés foram firmados em Cristo Jesus, medidas que nós podemos lembrar e talvez colocar em prática. Meus irmãos, vamos confiar em Deus. Vamos descansar em Deus. O Salmo 25, se você quiser abrir ali no Salmo 25, nós temos uma afirmação de confiança. No primeiro versículo: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Versículo 1 e 2. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Lá no versículo 22, no finalzinho do Salmo 25, nós temos um pedido de livramento. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Tomando esse texto para nós, as mesmas palavras do salmista nós podemos afirmar com convicção: a ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevamos a nossa alma, os nossos pensamentos. Confiamos em ti. Deus meu, em ti confio. E Deus sabe e Deus conhece os nossos corações. E é nesta confiança no Deus Criador de todas as coisas, é nesta confiança naquele que é o fundamento da igreja, o firme fundamento inabalável. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. É nesta confiança que nós podemos suplicar: ó Deus, redime o teu povo.
redime a tua igreja de todas as suas tribulações. Guarda-nos, salva-nos, ajuda-nos. É nessas horas que afirmar em quem nós cremos, em quem confiamos e o quanto confiamos. Quanto nós confiamos em Deus? Qual a medida desta confiança? É uma confiança inabalável, assim como o firme fundamento em que estamos? Segundo Timóteo 1:12, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido. Estamos certos de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la. Estamos certos de que, de fato, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que temem a Deus, daqueles que andam segundo o propósito de Deus. Ou o temor se apoderou de nós já? E aí nós estamos na contramão do que diz a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: a fé lança fora todo o medo. E à medida que nós alimentamos o medo, a dúvida, a incerteza, a insegurança, nós enfraquecemos a fé, a confiança, o amparo. Mas à medida que nós alimentamos a fé, não de uma maneira irresponsável, não, de maneira responsável, inteligente, com bom senso, como eu penso que nós temos feito. Mas à medida que eu alimento a minha fé, eu sei em quem tenho crido, nada há de me separar do amor de Deus, nada vai me tirar das mãos do bom pastor, nada vai me deixar voltar atrás, desistir, nada vai me fazer parar de testificar, de testemunhar, de servir a Deus, dentro das limitações, da situação, do momento em que vivemos. Eu sei em quem tenho crido. Que essa seja a nossa afirmação, meus irmãos. Eu sei em quem tenho crido. Estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nosso Deus, Cristo, o firme fundamento, é o único refúgio em tempos de aflição. E a qualquer momento, apesar do nosso desespero, né? Mestre, não se te dá que morramos? Estavam no barquinho, uma tempestade, o mestre dormia. Mestre, não se te dá que morramos? Mas o Senhor acorda e o Senhor repreende o vento, repreende a tempestade. Cala-te, aquieta-te. E logo se faz uma grande bonança. E sabe, eu gosto muito das próximas palavras do Senhor Jesus, que repreende: por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? E aqueles discípulos ficaram maravilhados. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, nós sabemos quem Ele é Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele é Emanuel, Deus conosco, é aquele que domina sobre todas as coisas. O vento e o mar ainda lhe obedecem, todas as coisas estão debaixo do seu conhecimento. Os males do mundo, ou os males que nós sofremos, é quando Deus tira de sobre nós um pouco da sua proteção e permite ao inimigo das nossas almas
Mas Deus diz, vai até ali só. Nós sabemos que ele não pode ir além de onde Deus permite que ele vá. E sabe, meus irmãos, eu creio profundamente que ainda que eu não entenda, o plano de Deus para nós é o melhor. De tantos planos que Deus poderia pensar para nós, para esses dias, esse é o melhor. O que Deus tem permitido é o melhor para nós. Nós precisamos fortalecer a nossa confiança em Deus. Outra coisa que eu quero sugerir é que nós possamos manter os nossos corações atentos, manter os nossos olhos voltados para Deus, atentos às mãos do Senhor, atentos à sua voz, atentos aos acontecimentos, para que nós possamos aprender, manter o aprendizado. O Salmo 86, Salmo 86, vamos abrir as nossas Bíblias ali. Hoje o Núbio não está aqui para me trazer água, está fazendo falta, o irmão Núbio. O João Pedro está lá para dentro também, mas não tem problema. Salmo 86, o primeiro versículo diz assim: inclina, Senhor, os ouvidos, responde-me, pois estou aflito e necessitado. Começa então com uma oração de alguém que está aflito e necessitado. No versículo 7, nós vemos que este salmo foi escrito no dia da angústia. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Então, uma oração de alguém que está aflito e necessitado no dia da angústia. Mas no versículo 10 ou versículo 11, uma outra versão diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Disponho o meu coração para temer o teu nome. De aflição, de necessidade, é nesse dia de angústia que nós devemos buscar instrução da parte de Deus, mantendo um coração disposto a aprender, a compreender, a crescer no conhecimento de Deus e da sua vontade, da sua soberania, da sua pessoa. Não é hora de murmuração, de revolta, de angústia, não, é hora de aprender. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e então andarei na tua verdade. Dispõe o meu coração para temer o teu nome. Mesmo em meio à angústia, mesmo em meio às dificuldades, nós aprendemos os caminhos da verdade. Nós aprendemos a vereda da justiça. Nós aprendemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mesmo nas aflições, mesmo na tempestade. E é na tempestade, quando o Senhor agir, é que nós vamos perceber quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem. Mas que nós tenhamos fé, que nós tenhamos confiança, que os nossos corações estejam atentos, que os nossos olhos estejam atentos, que os nossos ouvidos estejam atentos, para que nós possamos aprender. Ensina-me, Senhor. É como assentar aos pés de Cristo e ouvir os seus ensinamentos, ouvir a sua voz, mesmo com a tempestade caindo lá fora. E tendo aprendido do Senhor, tendo a resposta para a pergunta: o que Deus quer nos ensinar? O que Deus quer nos mostrar?
É um momento que Deus está dizendo ao mundo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei e ele comigo. É o momento de nós, de fato, sermos luz e sal, como já comentamos. É o momento de socorrermos os desesperados, os desamparados. Nosso Deus pode nos ensinar em qualquer situação, em qualquer cenário, em qualquer circunstância. Basta que haja em nós o sossego, a paz, para nos assentar e ouvir. Escolher a melhor parte, nos assentar aos pés de Cristo e aprender dele. Ensina-me, Senhor. No dia da minha angústia, no meio da aflição e da necessidade, ensina-me. Já parou para fazer essa oração? Ensina-me o teu caminho e andarei na tua verdade. Por fim, meus irmãos, mesmo nesses dias de reclusão, de quarentena, em que o convívio social é uma das maneiras pelas quais o vírus se espalha mais rapidamente, então nós temos que evitar esse convívio social, esse contato. Mas nós podemos promover comunhão. Nós não temos comunhão só aqui, reunidos como igreja. Nós podemos, nesse tempo em que vamos estar cada um em sua casa, e se a coisa piorar, aí sim, sem sair de casa, nós podemos e devemos promover a comunhão. Assim como nós vemos os primeiros irmãos no livro de Atos, Atos capítulo 2, versículo 4, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 32, da multidão dos que creram era um o coração e a alma, eles estavam unidos. Mesmo pensamento, mesmo sentimento, havia uma comunhão verdadeira, havia amor verdadeiro. E mesmo que o portão da garagem onde nós nos reunimos esteja fechado, mesmo que estamos passando nesse tempo de reclusão, nós podemos e devemos manter esta comunhão. Nada pode impedir a comunhão do povo de Deus. Ela é espiritual. Ela não é simplesmente física. Ainda que o amor se mostra em ações, amar de fato e de verdade, não só de palavras. Ainda que uma comunhão verdadeira vai se revelar no serviço, no cuidado, no amparo. Mas nós podemos orar uns pelos outros e devemos fazer isso com sinceridade, com honestidade, diante de um Deus que tudo vê. Interceder, orar uns pelos outros, importar-nos uns com os outros, querer saber notícias uns dos outros. Não sei quanto tempo nós vamos ficar nessa condição. Semanas? Um mês? 2? Comunique-se com os irmãos. Liga para o irmão, conversa. Mantenha essa comunhão. Participe das reuniões pela live que nós estamos fazendo. Os horários de reuniões vão ser mantidos. Liga, envia mensagem, mande um versículo, uma meditação, salmos, hinos e cânticos espirituais. Vamos edificar uns aos outros. Vamos priorizar esse tempo de reunião, irmãos. Não é só porque nós não estamos reunidos aqui que não é importante a sua presença. Não é importante que você participe de alguma maneira. Priorize esse tempo juntos como igreja.
nas quintas-feiras às 19h30, nos domingos de manhã às 10 horas, no domingo à noite às 19h30. Priorize esse tempo, tire esse tempo para estar junto, em comunhão com a igreja, com o povo de Deus. Convide pessoas, espalhe o link, para que a palavra de Deus possa ser comunicada. Essa comunhão, como nós já temos dito, ela é espiritual, ela não pode ser interrompida, é resultado da graça de Deus. Que nós possamos manter essa comunhão uns com os outros e também com o Senhor. Irmãos, que Deus possa nos abençoar. Eu espero que a transmissão tenha sido perfeita, que o áudio tenha funcionado bem e que todos nós possamos tirar proveito deste tempo de estudo, de meditação na palavra de Deus. Cristo é o firme fundamento. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aquele que está assentado num alto e sublime trono, Ele é o nosso braço forte, o nosso escudo, a nossa cidadela. E nós, nesse tempo de crise, precisamos reconhecer: eu sei em quem eu tenho crido. Precisamos manter a nossa comunhão. Precisamos ser bênção, ser luz para aqueles que estão lá fora. Que os meus vizinhos possam encontrar amparo neste Deus que nós proclamamos. Que o teu vizinho, que o seu vizinho possa encontrar amparo no seu Deus. Porque vai ver em você alguém que está amparado, em paz, confiante, que sabe tomar as posturas corretas, as medidas corretas de prevenção, que é inteligente, que é prudente, mas que confia. Que confia. Que Deus nos abençoe, que a palavra do Senhor seja abundante em nossos corações, na nossa mente, e que Deus possa guardar e preservar cada um de vocês. Vamos